Boa tarde, gente. Hoje que é 1º de setembro, vamos aqui fazer um vídeo rapidinho para falar de alguma coisa no sentido de geopolítica. Sou aficionado de geopolítica porque é aquilo que faz a diferença para o cidadão. Eu já fiz um vídeo e eu falei o seguinte: o que eu, cidadão, levanto cedo, vou para o trabalho, pego o busão, levo a criança no colégio, faço não sei o que, levo a criança na escolinha, faço café para ela, faço não sei mais o que eu tenho a ver com geopolítica? Pois bem, resolvi responder da seguinte forma: no seu dia a dia você compra carne, você compra remédio, você vai para o colégio, já falamos, você, o que mais? Você pega busão, você é um cidadão, você vai para o posto de saúde e por aí vai, né? Então, tudo isso aí faz você estar inserido no contexto de cidadania, né? Você, quem mora na cidade ainda maior, é metrô, é um percentual muito grande de gente no Brasil que pega metrô, né? Então, o que ocorre? Esses serviços que são oferecidos a nós, cidadãos, todos são feitos pelo Estado. Como já disse aqui, não há caso, né, de nada de serviço dessa magnitude que é oferecido, foi construído, na sua origem, foi feito por empresas, por maior que seja, né? Esqueci de falar logo cedo tem que ligar a energia, tem que tomar banho de água quente, por aí vai, né? Gás de cozinha, o carro que tem que estar abastecido, o seu carro que você pega para ir, né, um percentual muito grande de gente também vai de carro, né? Tudo isso aí está dentro do contexto do dia a dia. Ocorre que um país, quando ele é grande, potente, ele tem todo esse aparato de serviço e de disponibilidade que oferece, porque tudo no mundo é feito para o cidadão. Tudo isso que é oferecido para o cidadão feito no seu próprio país. Estava vendo hoje, né? Por isso que estou falando, no Sputnik, por exemplo, que é uma fonte do Sputnik, vendo a questão da China, por exemplo, vou colocar depois na tela, estou lendo na minha tela aqui, mas vou colocar, a questão do produção industrial no mundo. A China é responsável por 32% de toda a produção industrial no mundo. Significa que ela fabrica seus próprios carros, seus próprios aviões, seus próprios usina de hidrelétrica, de energia. Os Estados Unidos está em segundo com a metade certinho, né? Terceiro é o Japão. Depois nós temos o quê? Depois nós temos vamos ver aqui, ver se a minha tela vai para frente. Depois nós temos a questão da produção, da fator de produção chinês do crescimento em produção. Eles lideram também. A participação de produção mundial no setor de energia, por exemplo. A China, ela é responsável por 85% dos painéis solares. Então, está falando de energia, eles têm autonomia solar, nós não fabricamos, né? Quando fabricamos, como é o caso da Embraer, nós não fabricamos nenhuma peça, nós montamos o avião da Embraer aqui, nós montamos o carro da Hyundai HB aqui, Hyundai Brasil, nós montamos o carro da BYD aqui lá agora que a China vai montar lá algumas peças em Salvador. Então, nós não temos a produção nossa, a gente, quando muito, monta. A questão dos remédios, idem, a gente não tem o IFA. O IFA, o maior produtor do mundo de IFA é os Estados Unidos. Depois é a Índia. Não tem esse painel aqui, mas eu li esses dias.
Então, a questão de metalurgia para fabricar carro, fabricar construção civil, por isso que a China é maior, de longe, é o maior produtor de trens e trem de alta velocidade, prédios e tudo mais, porque ela detém a liderança da metalurgia. Ela, ela tem 9 vezes, 8 vezes mais do que a Índia, que é a segunda colocada no setor de metalurgia, a Índia. Então, tudo isso, é, isso dá uma autonomia para o país, que agora, por exemplo, e aí a gente vai, vou parar de olhar aqui, e a gente vai voltar para a questão que é onde, praticamente, onde eu quero chegar nessa geopolítica toda aí. O Brasil, por exemplo, agora não pode, pelo menos até onde eu sei, né, não vai conseguir aplicar a reciprocidade da tarifa contra os Estados Unidos, porque a maioria dos produtos que nós compramos dos Estados Unidos são produtos que nós não produzimos. Os Estados Unidos compra bastante de nós produtos que outros países produzem e que eles também produzem, só que eles compram de nós mais barato, que é o caso da carne, basicamente produtos primários, né? Aqui no Brasil, no mundo como é que é? Se convencionou chamar de commodities, que é barro para fazer petróleo, não é o petróleo ainda, é o barro, a terra para fazer minério, para fazer metalurgia e coisa, mas não produz, a metalurgia nossa é fraca, acabei de mostrar que a China é maior produtor de metalurgia, né? O Brasil nem aparece nas estatísticas, por quê? Nós mandamos só as pedras, né, para lá, para esses países, principalmente para a China agora. E aí, com isso, nós não conseguimos aplicar reciprocidade com os Estados Unidos, porque a gente é IFA de remédio, por exemplo, vamos ficar sem remédio. É a tecnologia das Big Techs, nós vamos ficar sem hospedagem, vamos ficar sem internet. Hoje, com o mundo moderno, as tecnologias de ponta, de dominação de internet e hospedagem, né? Sem isso aí, nós não temos condições nem de ligar a energia cedo. Não temos energia cedo. Quando vai levantar, as energias estão fora do ar, porque precisamos ter os aparelhos conectados na internet, são eles que determinam a distribuição de energia, de água, né, de luz, de água. São eles que dizem se nós podemos ligar o computador. Não podemos, porque quem trabalha no mundo inteiro, os trens precisam de computador, o metrô precisa de computador, tudo, ainda talvez busão, não sei, mas a maioria também funciona, os motoristas usam para fazer rota e tudo mais, né? Quer dizer, se você não tiver hospedagem e não tiver, que são as Big Techs, e não tiver internet propriamente de navegação, você realmente não tem nada. Porque ainda que você tenha produção de grão, de arroz, feijão, todo mundo vai dizer, mas eu produzo arroz, feijão, você não tem como distribuir, né? A tecnologia, você poderia remodelar, demoraria anos para começar de novo. O Brasil não produz, quando ele fala, maior produtor de grãos, o Brasil, eu conversava até com um primo meu que trabalha na lavoura, esse final de semana, e ele falou o seguinte, eu tenho que cuidar na plantação agora, estou cuidando se eu posso plantar milho ou não, ele mora em Santa Catarina, se eu posso plantar milho ou não, porque se fizer muito frio e perder a semente debaixo do chão antes de germinar, a semente está muito cara. O Brasil não detém a maioria das patentes de semente. Mesmo tendo uma das maiores empresas de tecnologia agropecuária, que é a Embrapa, ele não produz suficiente os grãos para semente de milho, de soja, principalmente de milho de soja, e feijão, algodão, não produz. Então, é uma situação bastante complexa a questão de você estar na vanguarda da tecnologia. E o Brasil, os empresários brasileiros, aí vai uma crítica agora aos empresários, há mais de 100 anos, há 200 anos planta cana, o café, por exemplo, 200 anos, cana 450 anos, né? Um pouquinho mais, né?
E o Brasil, por exemplo, ele fica sem. Se ninguém quer comprar café agora, os Estados Unidos tá para não comprar café, muitos fazendeiros vão pegar o dinheiro do governo e vão tacar fogo no estoque de café. E o ano que vem ele planta café. Isso já aconteceu várias épocas no Brasil. O povo não sabe disso. O fazendeiro ele recebia dinheiro do governo, fez isso muitas vezes, mais de 100 anos já fazia isso, né? Recebia dinheiro do governo para pôr fogo no café, para levantar o preço do café no mundo. E não vendia para o povo. E mais, e aí que entra a minha crítica, ele não inventava alguma coisa, como os Estados Unidos, por exemplo, inventava. Ah, não vendia isso, ele inventava uma fábrica disso, uma fábrica daquilo, uma fábrica de fabricar coisa de máquina, de costurar, máquina de tecer. Os Estados Unidos começou um grande avanço tecnológico do século XIX nos Estados Unidos, foi tecelagem, né? Eles foram líderes mundiais de tecelagem no século XIX, eles lideravam mesmo, né? E era um avanço tecnológico enorme, era um ganho monstruoso. E eles tinham curiosidade, foram se adaptando com seus conhecimentos na construção das máquinas de fazer isso. Enquanto em alguns lugares do mundo, Brasil no meio, ficava aqueles tiarzinhos manuais, eles desenvolveram tecnologia de máquinas automáticas e foram desenvolvendo máquinas e mais máquinas. E nós aqui ficávamos plantando café. Ou plantando algodão mesmo, depois, né, mais para frente, já no começo do século XIX, XX, plantando algodão, mas sem se preocupar em desenvolver tecnologia que dava a vanguarda daquilo que você precisava. E assim nós ficamos para trás no desenvolvimento industrial, e hoje, ou há muitos anos, né, ou desde sempre talvez, né, desde a era industrial, que tem 250 anos, um pouco mais, tudo se baseia em cima do desenvolvimento industrial. Nada é feito sem desenvolvimento industrial. Se você não tem o desenvolvimento industrial, você está na roça mesmo, literalmente plantando soja e milho, os porcos chineses, enquanto os chineses detêm 1/3 da indústria do mundo. É mole? Então, é isso que me chama a atenção na geopolítica. Eu sempre falo, isso tudo faz encarecer o dia a dia nosso, muito. E faz com que, mais do que isso, ainda existe coisas que as pessoas, muita gente dá pouco valor, mas a maioria dos países do mundo dão muito valor, que ainda nos dá independência, soberania para que a gente possa fazer o que nós quisermos fazer, como é o caso da Índia, da China e da Rússia, em relação aos Estados Unidos, mas mais Estados Unidos, porque o resto do mundo todos são dependentes desses países. A Índia, mesmo com toda a pobreza que tem no país, ela se propôs a romper a barreira tecnológica e industrial de tudo que envolve a demanda humana. É isso que o Brasil precisaria e precisa, vai precisar um dia, a qualquer momento, se desenvencilhar das garras da águia poderosa lá do norte e liderar principalmente dentro do país dela, o desenvolvimento industrial. Fiquei por aqui.